Bom dia, 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 galerinha! 20 minutos se passaram de intervalo, essa galera maravilhosa. Vamos começar a disciplina de projeto, é a última deste módulo, A gente tem aí projeto no próximo módulo ainda, projeto 1. Hoje a gente encerra, encerra o projeto 1, tá? Projeto de aprendizagem 1. O foco é você fazer essa revisão, você terminar o teu projeto e fazer a entrega dele. Olha só, nós vamos aí finalizar esta disciplina já mostrando um pouquinho da estrutura do projeto e tentar colocar um conteúdo dentro, né? Ver quais são os temas, o que você levantou em relação à pesquisa, como é que já está o teu projeto, a estrutura aí, junto com o teu professor mediador, tá? Vamos que vamos? Vamos para cima? Então vamos lá. Olha só, revisão geral do conteúdo da disciplina, é isso mesmo. Dia 13/9, meus queridos técnicos em finanças. Vamos que vamos, galerinha, vamos! Objetivo: fazer o levantamento geral desses conteúdos, tá? Tentar ampliar a compreensão em relação ao quê, meus queridos? A compreensão em como você vai estruturar o teu projeto. Lembra que o teu projeto ele tem uma nuance científica e também precisa ser prático. Por quê? Porque o curso técnico, gente, é focado no saber fazer, no know-how, saber fazer. Então, já de cara, colocamos a perguntinha que não vai calar nunca. O que é um projeto e especificamente como é que eu avanço desse projeto? Além dele ser científico, você não pode esquecer de estar trabalhando o planejamento. É claro, gente, que o planejamento ele é feito concomitantemente, juntamente com o seu professor mediador, professor que está aí junto com você, aí ó, em Buriti dos Lopes, em Joaquim Pires, em Landry Salles, pessoal que está aí em Nova Santa Rita, em Nossa Senhora de Nazaré, em Rio Grande, eu quero a participação de vocês, hein? Nesta nossa última aula. Eu estou vendo aqui que vocês estavam respondendo aqui as questões, estava todo mundo aí atrás de colocar os seus resultados, Nova Santa Rita respondendo, Landry Salles também, eu quero essa galerinha aí toda junto, hein? Pessoal do YouTube também, o Irã Cavalcante, a Andresa, quem mais? Delane, Alexandro, João Antônio, Juliana Cavalcante, quero essa turminha toda junto, vamos que vamos. Então, falando sobre o processo de investigação, tá? É claro que você tem que seguir, primeiro, algumas etapas. Essas etapas, elas vão dar um norte na construção do teu projeto. Gente, o projeto de pesquisa, ele é um projeto que você vai estar realizando no curso técnico com a função acadêmica para te preparar para o trabalho especificamente, no fazer, mas também para a tua capacidade intelectual ser desenvolvida. Então, ele vai trazer uma perspectiva muito grande de processos sistemáticos. Quando a gente fala de processos sistemáticos, especificamente, ressaltado pelo Lúcio, é você fazer uma conexão com o empirismo. Ou seja, a questão do fenômeno a ser estudado, você é que vai relacionar. Então, você vai dar dinâmica para esse fenômeno, você vai saber o quanto ele é mutável e o quanto ele pode evoluir em uma resposta para um problema que você vai levantar. Então, é uma investigação que você faz em um perfil de pesquisador. Por isso que o nome, gente, é pesquisa científica. Porque ele vem buscando o quê? Informações para que você use conhecimento dentro das informações. As decisões, nas organizações especificamente, elas precisam ter um número grande de informações. Mas eu não posso esquecer que só melhoro o desempenho com conhecimento. Relacionada ao quê? A busca constante da solução de um problema. Então, vou pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela. Olha só. Durante toda essa disciplina, a gente levantou estruturas
e possibilidades que você pudesse estar analisando como um questionamento no seu cenário local, na sua situação local. Por que o projeto de pesquisa ele é tão importante? A priori, para que você possa entender que, se ele é interdisciplinar, você vai poder utilizar várias das suas disciplinas que você estudou no teu curso de finanças, até agora, para inserir dentro como uma temática e transversalidades também, ou seja, você pode entrar nas searas dos estudos e pegar um pouquinho de cada conhecimento. Lembrando que quando a gente reforça sobre o conhecimento, minha gente, é entender que você tem que ter o discernimento entre informação e conhecimento. Hoje, nós estamos na era do conhecimento aplicado. Este conhecimento aplicado, ele é executado por meio de quê? De metodologias. E essa metodologia, você aprende a incorporá-la durante a execução do projeto. Então, veja, estamos falando sobre pesquisa científica dentro do teu projeto de pesquisa. Você vai pegar dados e você vai ter que analisar esses dados, se eles são verdadeiros ou se eles são falsos. Já começa por aí, tá? Depois desse processo, você vai fazer com que haja uma concisão, ou seja, eu vou fazer uma reunião desses dados para eles se transformarem em informações. Sendo verdade, você já tem uma fonte. O que é que você vai fazer com isso? Eu pego essa informação desta área que eu escolhi e vou aplicar algum método, alguma metodologia, algum instrumento, alguma ferramenta cientificamente defendida, porque essa é a diferença de informação para conhecimento, em cima dessa informação para que você transforme ela em conhecimento. Então, verifique o seguinte, por exemplo, o que você vê nos jornais, nas TVs, nas redes sociais de forma aberta, são apenas informações. Vai olhar a fonte, se a fonte ela é uma fonte ligada a questões acadêmicas. Uma. Duas, vai ver se é verdade ou se está recebendo desta fonte apenas a opinião dela, ou o prisma, né? A forma que ela está fazendo aquela leitura daquele cenário. Por que eu estou colocando isso? Porque os vários canais onde você vai pesquisar, quer seja em revistas, quer seja em periódicos, quer sejam em artigos, quer sejam em dissertações, em teses, aonde quer que você vá pesquisar, na internet especificamente, você tem que ter cuidado, porque nem tudo que está na internet é verdadeiro. Aí entra uma outra situação. Uma vez eu sabendo que é verdadeiro, eu vou perguntar para os autores que eu vou pesquisar qual seria, né? E aí vem a tua indagação junto com o teu professor mediador, qual seria a melhor metodologia para aplicar em cima daquele tema que foi relacionado a um problema e que você quer resolver aquele problema. Olha só que sequência de raciocínio lógico você tem que seguir. A partir desse momento, você tem o problema de pesquisa, que nós vamos reforçar aqui ainda hoje, e esse momento de pesquisa científica é para mostrar o seguinte: você vai atrás de fontes científicas, não vá atrás de relatos em blogs, ou relatos em redes sociais, ou Instagram, ou Twitter, ou TikTok, qualquer outro que seja, Facebook, que não tenha um respaldo científico. A diferença da informação para o conhecimento é exatamente o método científico aplicado. Por isso que se reforça muito a pesquisa científica dentro de um curso técnico. Por quê? É você saber fazer? É, mas saber fazer com as teorias que já foram defendidas. Teorias que já foram defendidas, cientificamente já tem um respaldo dessa trajetória de pesquisa executada cientificamente. Então, verifique o seguinte: quando você avança nessa pesquisa, isso vai ser sistemático. Você não pode pesquisar só um autor.
Você tem que ter aí, para o teu projeto, no mínimo 5. Vamos colocar no mínimo 5 para um projetinho, não é? No mínimo 5 autores, autores diferentes. Professor, pode ser autores da mesma área, porém com pensamentos diferentes, eles divergindo entre si, ou então eles complementando as suas teorias? Pode, porque isso vai te dar corpo intelectual para você conseguir ter um diálogo entre os autores. Lembra daquela partezinha de fundamentação teórica? Pois é. Quando você vai na fundamentação teórica, a fundamentação teórica tem que ter uma estrutura que possa mostrar que você está contribuindo também com a estrutura. Perceba o seguinte, ó, eu vou para a fundamentação. Por que é pesquisa científica? Porque tem ciência. Você vai citar na fundamentação teórica quem buscou a ciência. Compreende? Você já colocou o tema do problema, mas na fundamentação teórica você vai colocar os autores que defendem aquela ideia de forma científica. Eles fizeram testes e aplicaram esses testes. E aí você vem com a tua ideia, onde você vai começar os parágrafos, são feitos da seguinte forma. Você faz um primeiro parágrafo com a sua ideia de apresentação acerca do que você vai falar. Seguidamente você vem com o autor A, fazendo uma citação sobre aquilo que você mencionou na apresentação. Depois, você abre um outro parágrafo para você falar, comentar sobre o que o autor colocou nesta citação, o autor A. Aí, ó, só aí você já tem 3 parágrafos. Um parágrafo com a apresentação, outro parágrafo com a citação e outro com os comentários. O que eu faço mais ainda, professor? Você pode ampliar. Você pode começar aí, fazer uma apresentação já para outro autor falar acerca do mesmo assunto que você colocou. Eu colocando isso em mais um parágrafo, eu tenho um comentário do autor B que eu fiz. Então eu fiz a citação do autor A, autor B, e assim eu vou autor C, D, E, F, G. Quantos você quiser. Certo? A gente coloca o mínimo de 5 para ter pelo menos um padrãozinho ali de ter 5 vertentes, 5 discussões, 5 autores que possam estar falando ou todos da mesma forma ou diferenciadas, mas que você possa ter um diálogo entre os autores. É isso que a gente chama de diálogo entre os autores. Isso é que dá corpo científico para o teu projeto, meu querido. Meu querido e minha querida, esse momento é o momento onde você se dedica a essa pesquisa e esses 5 autores vão perpetuar durante o teu curso inteiro, porque vão marcar a tua trajetória profissional como projeto, entendeu? Então, esse contexto ele é importante para este desenvolvimento da estrutura do teu trabalho. Então, ó, consciência, zelo, cuidado na hora da estruturação desse projeto. Tá bom? Retornando para os slides. Então, neste conteúdo, a gente verifica, tá? Eu tenho aí a pesquisa aplicada e eu tenho a pesquisa pura, básica. Qual é a diferença? O Cooper, ele coloca a diferença entre os dois, tá? Entre as duas especificamente. Porque a pesquisa tem que ser baseada numa solução de problemas. A ênfase aí é que a primeira aplicada, ela tem como prática a busca pela solução de problemas, conduzindo para encontrar a resposta a questões específicas da organização. Opa, já tenho aí um diferencial. Por quê? Porque na pura e básica ela visa também resolver os problemas, porém interrelacionados, não é específico, é interrelacionados para obter o quê? Novos conhecimentos. Então eu venho com novidades experimentais, eu venho com um impacto que seja direto e imediato na ação da organização. A diferença está aí, que o outro eu vou mais específico, e lá na pura eu vou experimentar algo novo. Então traz uma realidade nova para este contexto que você quer estudar. Agora veja, se é uma pesquisa buscando a solução, os dois trazem a solução? Claro, apenas de forma diferente. Um aplicando a solução por meio de uma questão específica e o outro voltado para trazer novos conhecimentos e trazer um problema básico dentro de uma temática que você levantou.
No entanto, olha só o fechamento deste conhecimento. O que eu tenho aí? Eu tenho uma construção do conhecimento por meio de quê? Por meio das crenças, da verdadeira justificativa, que é o porquê eu escolhi aquele tema, e os pressupostos que são válidos. Esses pressupostos, gente, eles não são preconceitos. Eles são pressupostos do que eu posso resolver, porque o conhecimento, segundo o áudio, é uma crença verdadeira. Ele traz o quê? Se é verdade, ele é verdade porque ele traz uma fundamentação. Esta fundamentação, ela é uma fundamentação baseada na ciência. É por isso que é conhecimento. Olha só, quando você menciona acerca do conhecimento, o que eu arrasto junto nesta formação? As crenças aí, gente, não são as crenças limitantes, tá? São as crenças que são científicas. Isso quer dizer o quê? Que já foram comprovados, já foram testados e estão sendo replicadas como um referencial. Opa, professor, Então, eu tenho o conhecimento como a base dessa situação e eu avanço em cima de alguns questionamentos. Qual é o primeiro? É de onde eles surgem. Como é que eu posso formular o problema de pesquisa dentro de uma organização ou fora dela, para tentar facilitar as histórias que eu quero resolver acerca desta temática? Eu posso simular as situações se eu estou fora. Se eu estou dentro, o ponto de partida é o quê? É elaborar e executar o projeto de forma que ele traga um script. Qual é o primeiro tópico a ser relacionado? O problema de pesquisa ele deve ser formulado como uma pergunta, ou seja, interrogando. O problema de pesquisa deve ser claro e preciso, mas é possível sim ser respondido, tá? E é preciso que seja respondido, porque se você escolhe um problema que não consegue tentar ou até chegar a uma solução, você está colocando alguma coisa que você não vai dar continuidade ou finalidade a ela. Então, o problema de pesquisa ele tem que ser um horizonte para a solução, ele tem que vir como uma alternativa. Pode ser uma das alternativas? Pode, não precisa ser a alternativa não, mas pode ser uma das alternativas. O problema de pesquisa deve ser limitado porque eu tenho que colocar uma área restrita. Então, tem que ser uma área restrita, correspondente a toda uma situação onde você vai focar nesta área estabelecida. Opa, então, se eu já sei, eu tenho que ampliar a minha capacidade de trabalhar esse processo. Mas como? Primeiro eu tenho que identificar o seguinte, se eu vou pesquisar, eu tenho que escolher se ela vai ser quantitativa ou qualitativa. A priori nós temos aqui a imagem com a figura 1, que dá até 10 fases para esse processo de pesquisa. Do surgimento à elaboração do relatório de resultados. O surgimento aqui, gente, é a ideia, a concepção. Vai estar junto você e o seu professor mediador para levantar acerca de qual tema. Só que ainda temos mais uma sequência. Nós temos a fase 2, a fase 3, a fase 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 e a 10. Opa! Professor, então, olhando para estas fases aí, nós temos algumas conclusões sobre elas. Olha só. Primeira fase. É a fase onde eu vou fazer a tempestade de ideias aí em relação a você e o professor mediador. A primeira fase é onde você constrói o seu tema. Na segunda fase, você tem o quê? A formulação do problema. Isso quer dizer o quê, meu querido e minha querida? Quer dizer que você vai tentar levantar uma questão em cima de um tema que é pertinente no cenário que você está agora. Para daí você avançar na terceira fase. A terceira fase, gente, é você levantar
através da revisão literária, os autores que você quer mencionar para resolver este problema. Ou seja, eu formulei o problema na fase 2 e eu vou avançar na fase 3. Eita, professor, você vai avançar na fase 3, mas com a perspectiva de pesquisa sobre autores que possam solucionar seu problema. Eu tenho que ir para as vertentes que estejam alinhadas a ele. Quando eu parto para a fase 4, eu vou visualizar o alcance desse estudo. Eu não posso ter um alcance muito longo, porque eu tenho um prazo a executar, eu tenho que fechar o meu projetinho. Então, meu projeto de aprendizagem interdisciplinar na área de finanças, ele tem que ter um prazo final. Sabendo disso, eu amplio a minha capacidade de levantar hipóteses, mas eu reduzo também este número de hipóteses. Por quê? Porque quanto mais hipóteses, mais eu vou ter que respondê-las. Se eu abro ou levanto apenas uma hipótese, pode ter certeza, a próxima fase para desenvolver a pesquisa vai ser bem mais fácil. Por quê? Porque eu já sei que a pesquisa que eu vou focar vai ser uma pesquisa quantitativa. Professor, e qual é a diferença de quantitativo para qualitativo? Nós já falamos diversas vezes, mas nós vamos falar mais quantas vezes for necessário para lembrar você, meu querido e minha querida. O quantitativo ele vai focar em números, em percentuais. Isso quer dizer o quê? Que ele vai fazer perguntas fechadas. Perguntas fechadas querem dizer que você avança na perspectiva de ter um percentual numérico nessas respostas. Então, se eu coloco um questionário de 10, com 10 perguntas, e essas 10 perguntas, cada uma tem 5 opções, eu vou conseguir mapear, se eu for passar para 10 pessoas também, mapear quantas pessoas responderam a letra A letra B, a letra C, a letra D e a letra E. Ou seja, quantitativamente eu já tenho o primeiro número. Agora, quantas pessoas responderam sim? Quantas pessoas responderam não? Quantas pessoas responderam às vezes? Essa dinâmica, ela vai exigir, primeiro, que eu pegue esse desenho na fase 6 e vá na fase 7. A fase 7, gente, eu pego uma amostra. A amostra foi de 10 pessoas. Ok, estas 10 pessoas eu vou coletar os dados delas. E esta coleta de dados, ela vai estar junta com outros dados que eu levantei, porventura que não sejam o da entrevista. Mas eu tenho ali a entrevista com 10 funcionários, 10 participantes dessa entrevista, que vão me dar uma imagem do que é que eu quero acerca da problemática que eu levantei. Ou seja, a análise dos dados vai vir em seguida para você verificar o seguinte: o que é verdadeiro, o que não é, o que é numérico e o que não é, o que eu posso colocar como análise estatística, como dizia o padrão, como moda, como média, como eu posso fazer isso, colocando isso como ferramenta de análise dos dados. Agora, esta ferramenta de análise dos dados, ela precisa ter cuidado, você precisa estar atento, porque quando está no quantitativo, há uma pressa muito grande de se colocar os valores, e aí eu vou ter falhas, erros. Esses erros, gente, geralmente acontecem aí, na análise dos dados, na fase 9. Na fase 10, nós temos a elaboração dos resultados, e esta elaboração vem através de relatórios, e esses relatórios precisam ser inseridos dentro do planejamento estratégico. Opa, uma vez eu sabendo sobre isso, eu tenho que entender que existe uma fase, e para cada fase eu tenho que seguir um trâmite. É por isso que está lá, da 1, da 2, da 3, da 4, da 5, da 6, da 7, da 8, da 9, até a 10. E isso os autores reforçam e muito. Eu posso cortar algumas fases? Pode, desde que não prejudique o processo de pesquisa quantitativa. Ah, professor, então se não prejudica, eu posso reduzir ao máximo. Exatamente, não prejudicando. Presta atenção nisso. Presta atenção nesse projeto com um processo quantitativo, porque o qualitativo ele vem também de uma forma que você tenha que avançar
neste contexto, só que entendendo o seguinte, o que vai ser o eixo central? Olha só aqui no meio, ó. Olha o eixo central aí, tá vendo? Vai ser a literatura existente, ou seja, vai ser o marco referencial, vão ser os autores, meus queridos, os autores. E quando você coloca os autores em primeiro lugar, você já dá uma ênfase à ciência. Opa, professor, então quer dizer que tem um caminho sendo finalizado, mas se ele não tiver a literatura existente consolidando esse caminho, já era. Exatamente. Já era. Então, eu tenho que ter este referencial teórico. Eu tenho que ter esse marco teórico para fundamentar a minha pesquisa qualitativa. Qual é a diferença da pesquisa qualitativa? É que eu vou analisar o subjetivo. O subjetivo aí, minha gente, nada mais é do que a complementação do quantitativo em uma perspectiva, só que eu vou ter perguntas abertas. Eu posso fazer os dois, o qualitativo e o quantitativo? Pode, mas você vai ter mais trabalho. Se eu escolher fazer o qualitativo, eu já vou ter um pouco mais de trabalho, até porque eu vou ter perguntas diferentes. Se eu faço uma pergunta como, onde, porquê, para o funcionário, o colaborador que vai ser pesquisado, né? Por exemplo, o colaborador A, eu vou fazer as mesmas perguntas para o colaborador B. Só que eu não tenho como garantir que o colaborador A receba, né, ou forneça, no caso aí, forneça as mesmas respostas que o colaborador B. Na verdade, são respostas que vão ser diferenciadas porque cada um vai pensar de uma forma diferente. Começo a fazer o processo e este processo também vem de uma ideia. Ok, até aí está igual com o quantitativo. Eu avanço na segunda fase, na formulação, até aí também. Só que no qualitativo, eu vou buscar me emergir, fazer uma imersão dentro do campo de atuação, ou seja, em loco, fazer uma pesquisa. Opa! Então, se eu vou fazer uma pesquisa, eu já vou ter algumas alterações acontecendo, questões que podem dar certo, questões que não podem dar certo, situações que podem atrasar o trabalho ou não, porque a questão é em loco. Eu posso fazer em loco, como eu posso fazer bibliográfico. Ah, então, professor, eu posso tirar essa questão da imersão em loco, caso eu não queira fazer dentro de uma empresa? Pode, você pode fazer bibliográfico. Agora, entenda, você fazendo bibliográfico, você vai ter que ter mecanismos para fazer as perguntas abertas. Para quem é que você vai fazer as perguntas abertas? Se você vai fazer qualitativo, você vai pegar a qualidade dos autores. A concepção do desenho de estudo começa aqui. E a definição da amostra também. Eu vou pegar 10 autores diferentes e vou pesquisar o que cada um coloca como opinião acerca dessa temática que eu vou levantar. É esse o questionamento que você tem que começar a responder. Uma vez, lembra disso, meu querido, uma vez que você levanta esses dados, os dados eles precisam ser processados e analisados pela tua concepção em relação ao que você entende daquele tema, respaldados pelos autores. Mas a interpretação dos resultados, ela vem numa oitava etapa, numa oitava fase, para quê? Para você dar ciência a quem vai estar lendo o teu projeto. Ou seja, já encaminhando para as considerações finais, onde eu formato esse relatório com os resultados que eram esperados e não foram atingidos, com as partes que foram relevantes, que surgiram que não estavam planejadas, com os pontos fracos do trabalho, que todo trabalho tem, com as possíveis oportunidades de novos estudos acerca daquela temática que você está escolhendo para fazer o projeto. Então, minha gente, meus queridos, prestem atenção. O processo de pesquisa qualitativo, ele é mais profundo. Ele traz mais um raio-x, uma ressonância da intelectualidade que você está levantando no projeto. Opa! Então você vai trazer aí um fio condutor do que é que você quer conduzir o teu projeto. É pelo processo de pesquisa qualitativa? Se for, esteja preparado para pesquisar. Esteja preparado para poder avançar e ser fazer aquele diferencial no teu projeto, tá?
No entanto, algumas perguntas precisam ser respondidas, por exemplo, a de onde surgem os problemas de pesquisa, e esses problemas de pesquisa, eles vêm para resolver e trazendo questões ligadas ao conhecimento, para gerar mais questões ainda. É claro que as experiências, o material escrito, a questão audiovisual, a internet, tudo isso pode facilitar a tua pesquisa, mas tente-se ao máximo se aproximar da localidade onde você está, ou seja, da realidade que você vive, de forma objetiva. Pode ser de forma subjetiva também? Pode. Pode ser as duas? Pode ser intersubjetiva? Pode também. Então, você tem de forma objetiva trazendo o quantitativo e subjetiva trazendo o qualitativo. O quantitativo na objetiva e o qualitativo na subjetiva. A maior dessas ideias sendo executada, que você vai ter junto com o seu colega, ela vai exigir, gente, aprofundamento. Aprofundamento. Ok, para ter aprofundamento tem que pesquisar mais ainda, certo? Só tenha cuidado aonde você vai buscar o aprofundamento, tá? Tenha bastante cuidado aonde é que você vai buscar esse aprofundamento. Por quê? Por exemplo, no Google Acadêmico, nós temos vários artigos, vários periódicos, vários trabalhos científicos. Agora, se encaixa na temática que você está buscando? Não se encaixa? Na própria CAPES, especificamente, portal da CAPES, ou do SPEL, também tem periódicos, artigos científicos, que você se cadastrando, você pode pegar, baixar, e aí fazer a discussão sobre eles. Ok, mas lembra, não vai atrás de Wikipédia, tá? Ó, aqui, ó. Wikipédia. O Wikipédia é científico, professor? Não, não é científico, certo? O Wikipédia é informações, bibliografias, traz ali história, mas qualquer um pode colocar. Eu posso ter conhecimento dentro da Wikipédia? Pode. Isso não vai deixar, não vai fechar as oportunidades para se ter o conhecimento. Só que o Wikipédia, especificamente, ele não é focado na produção de ciência, especificamente. Ele pode conter ciência, porque depois você vai verificar a fonte, mas procure fontes que tragam a ciência e não a informação mesclada com conhecimento. Então, de onde surge esse problema de pesquisa? Surge de uma demanda que você levanta acerca da tua realidade. Então, quanto mais você fizer um projeto do que está acontecendo aí nos setores públicos, por exemplo, na tua cidade, tá? Pessoal aí de Rio Grande, do Piauí, Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora Nova Santa Rita, pessoal aí de Joaquim Pires, de Landry Salles, Turma Forte. Pense bem, gente. Pense bem, porque você tem sim mazelas. Questões públicas e privadas, gente. Questões públicas e privadas. Então, é isso que você precisa despertar agora, neste finalzinho, na última aula nossa de projeto. Despertar que a estrutura do teu tipo de projeto precisa trazer algumas perguntas. Você tem que responder algumas delas. Vamos lá. O que pesquisar? É onde entra lá na definição do problema, das hipóteses, da base teórica e conceitual. Por que pesquisar? Vem a justificativa, colocando-se em relação à escolha daquele problema. Para que pesquisar? Os propósitos de estudo mesmo, os objetivos, não é? O que você quer com esses estudos? Você quer alavancar a sua carreira? Você quer contribuir com a sociedade? Como pesquisar? Aí é metodologia. Você vai fazer estudo de caso? Você não vai fazer estudo de caso? Você vai fazer pesquisa bibliográfica? Você vai fazer o estudo de documentos, né? Documental? Quando pesquisar? Você tem que finalizar o quanto antes. Esta semana o seu projeto. Por quê? Porque você precisa entender que você vai fechar um ciclo e você vai abrir outro. Nós estamos começando semana que vem o outro módulo e outro módulo já vai vir já com o projeto de aprendizagem interdisciplinar 2. Como é que esses recursos eu posso estar pesquisando em termos de orçamento? O que realizará a pesquisa? A equipe de trabalho vai estar envolvida? Quem vai estar envolvido? Meu professor mediador? Junto com o meu colega que vai fazer junto comigo a tarefa, que é uma tarefa árdua, mas ela é realizável, que é o projeto de pesquisa, um projeto de aprendizagem que você pode colocar N assuntos. Então você pode falar da área de saúde, você pode falar da área, tudo é claro, ligando
a questão técnica financeira a essas áreas. Não esqueça disso. Não vai falar só sobre saúde ou educação ou economia, por exemplo, no seu município, se você não colocar e fizer uma correlação com o curso que você está fazendo, o curso técnico, gente. Tá? Veja então, entenda que essas etapas, elas partem do princípio que você tem etapas que são básicas. Primeiro, escolher o tema, eu não posso deixar de escolher. Formular o problema em forma de questionamento também. Definição de um objetivo geral, aí você corta aqui o Szinho, ó, e no mínimo dois específicos. Esse no mínimo 2 específicos está aqui, ó. No mínimo 2 específicos. A revisão literária é o número de autores que você vai colocar. A metodologia é você pelo menos avançar, se você vai para a metodologia qualitativa ou quantitativa, se você vai para o in loco ou a análise dos dados especificamente que são bibliográficos, e fazer a gestão do tempo do seu projeto, ou seja, colocar o que é importante, urgente e o que é circunstancial dentro da execução do teu projeto, sem esquecer das referências bibliográficas que você colocou dentro, no corpo, na revisão da literatura. Então você tem uma estrutura que ela vai se resumindo, mas ela vai dar um norte para você executar cada uma das fases, sabendo que a explicação da escolha do tema, ela deve conter os motivos que levam você para esse tema, o nível de abrangência da pesquisa, delimitando esse tema, a definição clara que vai ser abordada e quais os aspectos serão considerados, a viabilidade da execução. Não adianta você colocar um trabalho que você não vai conseguir executar, colocou dentro de uma pesquisa para fazer dentro de uma empresa. Opa! Destaque aí nos aspectos originais da pesquisa é você entender que precisa passar por uma viabilidade para que possa entregar o projeto. Não vou colocar uma ideia sem poder fechá-la e entregar esse projeto. O vínculo com o tema e o quadro, né, teórico referencial, ele é muito importante, porque você vai também reforçar a utilidade e necessidade de realização dessa pesquisa para o teu município, certo? Então, essa unidade, essa necessidade de realização da pesquisa, ela tem este caminho a ser traçado. Tudo isso originalmente motivando para a temática, com relevância e com contribuição social para o cenário em que você está. Então, é através disso que você já amplia a tua capacidade de ver que na introdução você vai descrever o cenário onde a pesquisa está centralizada, você vai apresentar o tema, vai falar na justificativa por que é relevante esse tema, identificando o problema como uma questão, mas esclarecendo os objetivos de identificar, de verificar, de estudar, de analisar o estudo, esse estudo que vai ser feito por você, dando uma lógica certa aos capítulos, meus queridos, e fazendo com que cada passo seja executado. No segundo passo, eu tenho uma pergunta que é emblemática. Eu não posso começar um problema ou um projeto de pesquisa sem um tema. Então, eu tenho que ter o problema que eu quero saber acerca desse tema, eu tenho que formular o problema. Opa! E aí, em cima disso, eu tenho que acreditar o quê? Qual é a hipótese de solução para este problema, para que eu possa definir os objetivos e tentar alcançar esses objetivos. No geral, vou pegar alguma coisa mais ampla para dar a resposta no geral, e as metas específicas seriam os objetivos específicos que eu tenho que atingir até a finalização do projeto. Então, é a esse momento que você faz a indagação, tá? Mas que tipo de verbos eu utilizo? Nos verbos para os objetivos gerais, especificamente. Você vai ter aí, olha só, o número de verbos que você tem que representam um sentido mais amplo de um objetivo geral. Compreender, discutir, esclarecer, contribuir, ampliar, refletir, confrontar, discutir, enfocar, possibilitar, reconstruir e compor.
todos no infinitivo. Por que isso? Porque você precisa dar uma percepção do que é que você vai querer fazer com aquele projeto. Mas quando eu entro para a questão específica, o nome já está dizendo. Específico. E nós reforçamos isso nas outras aulas. Eu tenho um verbo para cada uma forma e ação que eu quero executar dentro dos projetos. Se eu quero avaliar, está aqui a colunazinha do avaliar, eu posso estimular, por exemplo, o medir. O medir eu estou avaliando. Eu posso colocar o calcular. Só que eu tenho que reforçar o calcular, sabe por quê? Porque eu tenho, um outro calcular lá em análise. Então, eu tenho que reforçar que não é uma análise que eu quero fazer uma avaliação. Eita, professor. Então, se eu quero reforçar que eu quero fazer uma avaliação, eu posso colocar o calcular e o medir. Um com objetivo específico e o outro com outro objetivo específico. Pronto. Eu estou avançando dentro da seara de avaliação, deixando claro que eu não quero analisar, eu quero avaliar. Agora, se eu quero analisar, eu já posso colocar um outro que é bem característico também, é o próprio analisar. Eu quero fazer com que haja um caminho para apenas a análise calculando-a, então eu fecho dois verbos relacionados ao analisar, dando a perspectiva que o rumo dos objetivos específicos vai ser esse. Eu vou ter outros verbos que dão outros sentidos? Sim, como por exemplo o que dá sentido ao conhecimento, o que dá sentido à melhor compreensão e o que dá sentido a uma aplicação deste conhecimento. Não esquecendo aqueles verbos que passam a ideia de sintetização, enumerar, construir, julgar, coordenar, reunir, todos passando uma espécie de esquematização. Se eu quero conhecimento, eu vou o quê? Apontar, eu vou escrever, eu vou marcar. Se eu quero compreensão, eu vou traduzir, vou transcrever, eu vou explicar, eu estou traduzindo, tendo uma compreensão aí, né? E se eu quero ampliar uma aplicação de forma que eu possa executar, aí eu tenho o próprio aplicar, eu tenho o demonstrar, eu tenho o praticar, que aí executa o verbo na sua essência. Então, gente, veja olha o vasto nível aí de verbos que você pode utilizar nos objetivos específicos. Eita, professor, então é muito verbo. É muito verbo, então você tem como, por exemplo, levantar autores que vão estar dando a contribuição aqui na quarta etapa em relação ao quê? As discussões, e que você tenha referências que sejam científicas. Quando eu amplio minha capacidade para ir para o quinto passo, que é entender a metodologia, eu sei que tem procedimentos que precisam ser descritos. O delinear da pesquisa aí e faz parte, sim, de um contexto geral. O delinear desta pesquisa é você dar o escopo acerca dela, mostrar quem é que você quer atingir, quem é que você vai buscar a opinião, qual é a amostra que você vai utilizar. O número é de 1000 pessoas, você faz com 100, você faz com 10, você vai ter repercussões diferentes na coleta de dados. E na análise de dados, principalmente, sabendo que esses termos de variabilidade, eles vão ocorrer sempre dentro do projeto. Mas não para por aí, meus queridos. Eu tenho que estar definindo se este projeto ele vai ser um projeto voltado para o qualitativo ou para o quantitativo, ou até mesmo para os dois. Os dois podem ter aí uma repercussão, tá? Mas eu vou ter um trabalho mais encorpado, não é? Se eu vou para o qualitativo, eu tenho uma forma. Se eu vou para o quantitativo, eu tenho outra. 2 para cada uma. Quais são essas 2 para cada uma e as suas explicações? Veja bem, as suas explicações aí, ó. Olha o que acontece. Identifica primeiro, tá? No qualitativo. Qual é a função dele? É identificar e definir
problemas, mas problemas que são variáveis, relevantes. Além dessa definição, você tem outro processo aí, que é tentar descrever. A descritiva aí, ela descreve que as características de determinada situação permitem inferência de relação e várias questões que envolvem a previsão de fenômeno. Opa! O quantitativo ele já é diferente, é especificamente em que? Na inferência da relação entre variáveis e previsão de fenômeno. Eu estou descrevendo descritivamente. No experimento, no casual, ele admite que os alunos descritos não são, no caso aí, aliás, são insuficientes para determinar a relação de causa e efeito. Busca, então, a resposta à causa do fenômeno. Quando eu falo sobre determinada ferramenta, relação de causa e efeito, gente, eu já me lembro de uma das primeiras ferramentas que nós colocamos para entender graficamente como eu posso chegar no efeito. Certo? Olha aqui. Aqui é o efeito. E aqui eu vou ter as causas. As causas. E essas causas podem ser pessoas, pode ser tecnologia, pode ser a questão social, ou seja, eu posso ter repercussões com efeitos positivos e efeitos negativos. A previsão quem faz é você, a interferência em relação a esta causa e efeito é você, o fenômeno a ser estudado vai ser por você. O mapeamento, do mesmo jeito, não é o professor mediador. O professor mediador está para te auxiliar nesta história. Agora, o nosso cronograma, ele para bem aqui, ó, em setembro. Lembra que nós fizemos no início da disciplina este cronograma? Pois é, aqui eu não utilizo mais, este daqui vai para o projeto 2, que nós vamos iniciar na próxima semana. O projeto 1, ele acaba bem aqui. Acaba bem aqui em setembro. Tendo em vista que em setembro você finaliza todos esses processos. Opa! Então, sabemos então que isso pode ocorrer e vai ocorrer. Eu não posso esquecer é que o plágio, gente, ele é crime e ele não vai ser aceito. O Ctrl+C, Ctrl+V, ele não vai ser aceito. Isso quer dizer o quê? Tá? Eu coloco, por exemplo, uma citação, certo? Citaçãozinha. Ela está na internet? Ok. Você colocou o autor da citação? Tudo bem, não é plágio. Não é plágio. Agora, se você coloca, e aí a gente dá exemplo, palavras de alguém. Palavras de alguém. Dizendo que são suas, isso é plágio, isso é plágio. Plágio, copiando e colando, Ctrl+C, Ctrl+V. Então está claro para vocês como é a forma. E esta forma ela precisa ser organizada. A forma, se você vai fazer em dupla, por exemplo, então relacione as atividades. Trabalhe o contexto de quem vai fazer a pesquisa, quem vai fazer as leituras, as reflexões e quem vai fechar o que é mais relevante, o resumo das informações por meio de um briefing. O briefing aí, gente,
o briefing relacionado, ele foca em quê? O briefing foca na tua perspectiva de ter tópicos para um futuro checklist, ou seja, uma lista de verificação. Opa, mas se eu estou levantando um planejamento, eu tenho que saber o que tem em cada uma das etapas. A preparação do tema, na elaboração do plano, na investigação e na organização. Na preparação do tema, eu tenho que ter o problema. No plano, as perguntas abertas. Quem, como, onde, por quê? Perguntas abertas. Na investigação, eu tenho que ter a pesquisa, quer seja quali ou quant. Quer seja quali ou quant, esta metodologia de investigação, ela precisa ser demonstrada. E a organização do material seria exatamente o teu plano de ação. Opa, plano de ação desse que você tem que ter um elemento textual. Este elemento textual, ele é o início do teu trabalho, que tem que ser impecável para que você chegue à nota 10. Nota 10 que não quer dizer que não vai ter alterações ou ajustes. Podemos sim. E esses ajustes estão ligados a quê? Algumas regrinhas que você tem que colocar aí como reforço. Quais regras são essas? Quais regras são essas? As questões que são os trabalhos que vocês estão fazendo, precisam de análise crítica para vocês. E que vocês possam estar externando isso dentro do trabalho de vocês, demonstrando, difundindo, recuperando e colocando a tua percepção. Opa! É claro que o fator motivacional aí é importante. Você trazer a originalidade do seu município aí, ó, de Rio Grande do Piauí, de Nossa Senhora de Nazaré, de Nova Santa Rita, de Landry Salles, de Joaquim Pires. Traga as peculiaridades e venha com inovações, porque isso aí gera aprendizado, meu querido e minha querida. Mas não para por aí não, eu tenho que ter um método avaliativo, onde ele esteja numa posição extremamente impecável, com conteúdo textual impecável. Não esqueça de estar colocando no seu trabalho, na verdade, o que você mais tem de potencial, porque ele vai levar seu nome. Para que você possa garantir esta direção certa, esteja junto com o professor mediador e saiba qual é o objetivo do teu trabalho. Isso faz com que você já veja que a estrutura, ó, ela tem que atender aquilo que a gente reforçou nas últimas aulas. Eu tenho que trazer quem? A escola, eu tenho que colocar o curso que eu estou fazendo, a disciplina, o painel, de uma forma geral, retratando a realidade. E não posso esquecer a marcazinha do canal. Também sem deixar o local e a data, sem deixar, para que não posso deixar de colocar. Eu tenho que colocar. Mas o que reforça? Reforça também que na segunda página precisa do teu nome, o nosso nome da disciplina, o nome do mediador, o título do teu trabalho e o local e data deste trabalho. Opa, tendo isso, é claro que você vai ter uma estrutura de sumário aí que seja pertinente. E este sumário tem que vir com os objetivos gerais, o objetivo específico, a produção textual, as considerações finais e referenciais, apêndices e anexos. Não esquecendo que a letrazinha tem que ser Arial, Times, 12, com um espaçamentozinho de 1,5. No objetivo geral eu trago a ideia mais ampla, nos específicos são as metas, verbos precisam estar no infinitivo,
compreender, identificar, e a produção textual, ela tem que vir com a ABNT. Eu tenho que trazer a ABNT junto aí, tá? Eu não posso deixar de colocar os autores sem ter a ABNT junto nessa perspectiva. Para fechar, eu trago as considerações finais, as referências, o apêndice e os anexos. Lembrando que anexos são os documentos que você pode levantar, que são uma comprovação de que você estava no campo. E os apêndices, fotos, questionários que vocês levantam durante a execução do projeto. Meus queridos, show de bola, hein? Parabéns pela participação. Eu quero ver esses projetos todos aplicados, porque a gente vai vir na próxima semana com o projeto 2, a complementação. Encerramos a nossa disciplina hoje, hein? Tá ok? Grande abraço para vocês. Fica com Deus. Fui!